Imagine estar no fundo do poço com mais de 300 quilos e ter um sonho destruído depois de enfrentar, não um, mas 2 acidentes graves que mudaram sua vida para sempre. E como se não bastasse, ser abandonado pela mulher e pelos filhos que amava. Se você ficou curioso e quer saber qual foi o maior drama da 10ª temporada de Quilos Mortais, comenta "Eu quero" aqui nos comentários. Aproveita e já capricha com seu gostei. E se inscreva e ative o sino para receber nossos vídeos toda semana. Então, sem mais enrolação, simbora pro vídeo! Quando Mike apareceu no 4º episódio da 10ª temporada, vimos que ele tinha uma relação bem complicada com a comida. Com 37 anos e pesando 338 quilos, ele vivia no porão da casa dos pais, um lugar sem janelas que o fazia se sentir ainda mais isolado do mundo. Eu só quero me esconder no porão sem ter que fazer nada. E esquecer um pouco como é a minha vida. E por isso é fácil perder a noção do tempo. Todos os dias parecem iguais. A vida dele não era fácil e as tarefas mais simples eram um desafio e tanto no seu dia. E como sempre, a comida acabou virando uma forma de escapar da depressão. Comer torna tudo melhor. É a única coisa que sempre me deu uma escapatória na vida quando eu precisava. Desde pequeno, Mike sentia uma fome que nunca acabava, mesmo depois de comer. Sua mãe, tentando acompanhar a fome insaciável do filho, preparava 2 sanduíches para o almoço. Mas, na época, Mike não se preocupava muito com o peso e tudo porque ele era muito ativo nos esportes. Quando não estava jogando, estava correndo e fazendo exercícios, ou seja, ele sempre estava em movimento. Ele se destacava em todos os esportes que praticava e experimentou quase todos. Nessa época, eu passei a comer ainda mais em excesso. Eu fazia de 4 a 5 refeições por dia. Eu pesava mais de 90 quilos. Eu não parava de engordar. Enfim, com 18 anos, Mike já pesava 143 quilos. Mas isso não impediu que ele se destacasse no futebol. Não à toa, ele recebia cartas de universidades de todo o país, oferecendo bolsas para jogar. Ele estava no caminho certo para ser um atleta de destaque, algo que todos em sua volta acreditavam ser seu destino. Mas, como na vida nem tudo é como a gente pensa, com ele não foi diferente. Eu fui para a faculdade na Universidade St. Francis, da Pensilvânia. Eu cheguei lá sabendo que eu era o melhor novato do futebol. Mas aí, tudo acabou desmoronando. Enquanto jogava, Mike sofreu uma série de lesões, 2 muito graves em pouco tempo. Ele foi atingido na cabeça de forma tão forte em 2 jogos seguidos, que as consequências foram tão sérias que os médicos proibiram ele de voltar a jogar futebol. Saber que ele não poderia mais jogar foi difícil. Eu sei que ele ficou deprimido. Pelas regras da Associação de Atletas Universitários, era o fim para ele. Depois disso, Mike tentou refazer sua vida. Entrou na Faculdade Técnica de Marin e se formou em redes de computação. Conseguiu um bom emprego e parecia estar indo bem. Mas a depressão e a compulsão alimentar continuaram assombrando sua vida. Bem, foi nesse período que Mike recebeu diagnósticos de depressão e transtorno de compulsão alimentar. Ele tentou procurar ajuda, fez um tratamento de reabilitação e conseguiu perder 38 quilos, indo de 277 para 240 quilos. Parecia que ele estava indo no caminho certo, mas a vida lhe deu outro golpe. O divórcio de sua esposa foi um baque muito mais forte, e isso levou ele de volta a um ciclo de compulsão alimentar. Foi quando a depressão começou. Me senti um fracasso, perdi a bolsa de estudos, não tinha como pagar as mensalidades. Aí eu saí de lá e voltei a morar com os meus pais. Sem conseguir manter um emprego e com dificuldades financeiras, Mike acabou voltando para a casa dos pais e foi morar no porão. Lá, seu peso continuou aumentando, e as coisas que para a maioria são simples, para ele se tornaram quase impossíveis. Com isso, seus pais tinham medo que ele ficasse preso à cama para sempre se nada fosse feito. Eles sabiam que Mike estava em um ponto crítico. Ele sabia que não podia continuar vivendo daquela maneira. A comida, a depressão e o peso estavam tomando conta da sua vida. Foi quando ele tomou uma decisão importante: buscar a ajuda do Dr. Now em Houston. Mas a jornada até lá não seria nada fácil. Ele e seu pai tinham como meta dirigir por 6 dias, viajando longas horas. Durante a viagem, o corpo de Mike, já sobrecarregado pelo peso, sofria com dores nas pernas e inchaço devido à circulação prejudicada. Mesmo com as dores, Mike não hesitou, pois sabia que aquele era o começo de uma grande mudança. Porém, mesmo com a vontade de mudar, os velhos hábitos alimentares de Mike não abandonaram ele. Paradas em vários fast foods se tornaram uma maneira de lidar com a ansiedade e o estresse da jornada. Ele usava a comida como um meio de conforto, um jeito de aliviar a dor mental e física.
Mas, no fundo, Mike sabia que aquilo não o levaria a lugar algum. Eu vou querer um hambúrguer duplo e também o sanduíche de frango especial, cebola empanada grande e uma torta de chocolate. Expresso batido com caramelo, com pouco gelo, 6 porções de calda de chocolate branco, 3 adoçantes e chantilly extra. E é só isso. Pois bem, após a longa e cansativa viagem, o paciente finalmente chegou ao consultório do Dr. Nall. Nervoso, mas ainda com esperança, ele subiu na balança e olhou para o visor. O número que apareceu foi um golpe duro para o paciente que viu seu peso marcar quase 340 quilos. Mike ficou abatido, mas não derrotado. Ele sabia que aquilo era apenas um número e que a verdadeira batalha estava apenas começando. Mike sabia que sua vida estava prestes a mudar, mas o que ele não tinha noção era que aquele encontro com o Dr. Nall seria o ponto de virada. Ao entrar na sala, ele percebeu logo o olhar sério do médico. Não havia espaço para compaixão ou desculpas. O Dr. Nall viu em Mike exatamente o que ele já via em tantos outros pacientes: anos de luta contra a balança, uma vida onde a comida dominava tudo e nenhuma rotina que o fizesse sentir que tinha controle sobre sua própria história. Sem rodeios, o Dr. Nall disse para Mike que a mudança tinha que vir de dentro. Não era só sobre seguir as instruções ou os conselhos do médico, mas sobre mudar a mentalidade, a forma de pensar e agir. E isso tinha que começar naquele exato momento. Todo mundo passa por fases ruins na vida. Nem por isso você desiste e diz: tá bom, se não vou jogar futebol, vou comer e me matar de tanto comer. Entende? E não existe nenhuma perspectiva quando acorda de manhã. É uma atitude que vai ter que mudar. Entendeu? Entendi. Enfim, depois o médico fez uma coisa importante. Conversou com o pai de Mike para entender melhor o ambiente em que ele vivia. O pai contou que até tentava ajudar preparando refeições saudáveis, mas o filho sempre continuava fazendo suas próprias refeições, que nem sempre eram das melhores. Sabendo disso, o Dr. Nall foi direto. A responsabilidade era de Mike, mas ele teria que contar com o apoio da família para fazer isso funcionar. Naquele instante, Mike sentiu o peso da responsabilidade, mas também percebeu que tinha uma chance real de mudar. O plano do Dr. Nall era simples. Ele tinha que mudar a alimentação, incluir exercícios e, principalmente, trabalhar a mentalidade. A palavra-chave era comprometimento, e Mike sabia que não tinha mais tempo a perder. Muito bem, Michael. Precisa mudar muita coisa para mudar a sua vida. Precisa tomar a decisão de ser produtivo. A sua vida é como você quer que ela seja. Se não mudar a sua vida, ela não vai mudar sozinha. Entende isso? Entendo. 3 semanas depois, ele estava mais confiante e com uma energia nova. Contou que havia seguido o plano à risca, preparando suas próprias refeições, contando calorias e, o mais impressionante, começou a se exercitar todos os dias, além, é claro, de fazer as tarefas da casa. Ele estava se sentindo mais leve, mais ativo e com mais energia do que jamais imaginou que seria possível. Resumindo, eu não tô fazendo tudo errado como eu fazia antes. Eu faria a dieta 1 ou 2 vezes nesse novo estilo de vida. Foi logo no começo. Eu quero perder o peso que o Dr. Nall me disse pra perder e quero perder mais peso ainda do que ele estipulou. O Dr. Nall, embora sempre cético, não pôde deixar de notar os progressos. Mas ele também sabia que a jornada ainda seria longa e cheia de desafios. Quando chegou o 3º mês, Mike teve que remarcar a consulta em Houston. O médico insistiu em fazer uma videochamada para ver como ele estava indo. Durante a conversa, Mike explicou que naquele momento estava mais focado em resolver as questões da guarda de seus filhos, o que acabou afastando ele um pouco da dieta. O Dr. Nall, com aquela firmeza de sempre, deixou claro: sabe que se não perder peso vai ficar muito limitado com eles futuramente. Espero que esteja seguindo a dieta, que não seja por isso que você não veio, por não ter perdido peso. Foi um alerta que Mike precisava ouvir. Com isso, ele se deu conta de que precisava encontrar um equilíbrio, prometeu que voltaria para Houston e continuaria seu processo com ainda mais força. No 4º mês, Mike finalmente foi para Houston, acompanhado dessa vez pela irmã. Ele estava animado porque havia perdido incríveis 45 quilos. No consultório, o Dr. Nall ficou impressionado com a perda e aprovou o paciente para cirurgia de redução de estômago. Mas ele foi claro: o próximo passo seria garantir que sua saúde estivesse em boas condições e que ele tivesse o compromisso necessário. O problema era que Mike não podia se mudar para Houston por muito tempo, porque isso comprometeria seus direitos de custódia dos filhos. Foi aí que o médico sugeriu algo. Mike poderia ficar na cidade por 2 meses, fazer a cirurgia e se recuperar. Depois de muitos ajustes, ele fez a mudança com seu pai e se instalou em um lugar alugado, com a missão de provar seu comprometimento.
Na última consulta, Mike subiu na balança e viu que havia perdido mais de 60 quilos desde o começo da jornada. Embora o médico tenha ficado um pouco preocupado com a velocidade da perda de peso, reconheceu o esforço e aprovou Mike para a cirurgia. Mike sabia que sua jornada não tinha terminado, mas estava em um lugar completamente diferente agora. Ele não só perdeu peso, mas ganhou uma nova perspectiva sobre a vida. Depois da cirurgia, Mike achou que tudo ficaria mais fácil, mas logo percebeu que o verdadeiro desafio estava só começando. Um mês depois, ele voltou ao consultório do Dr. Now achando que tinha ido bem. Mas o médico não demorou a dar um choque de realidade. Mike não estava perdendo peso no ritmo esperado, e o médico foi direto ao ponto. Deveria perder de 25 a 35 quilos por mês, mas só perdeu 6. E como é que estão os seus hábitos alimentares? Estou consumindo 400 calorias por refeição ou menos. Se continua com 400 calorias por refeição e só come 2 ou 3 vezes por dia, as contas não estão batendo. O que está acontecendo? Eu não faço ideia. O paciente saiu daquela consulta pensativo. Ele sabia que o peso não era só físico, mas emocional também. Se não aprendesse a lidar com isso, todo esforço poderia ir por água abaixo. Mesmo sem muita certeza de como isso ajudaria, ele decidiu seguir o conselho do médico e procurar um terapeuta. Os meses foram passando e, aos poucos, Mike começou a entender melhor suas emoções. No 9º mês do programa, ele já tinha perdido 83 quilos, um número impressionante, mas sabia que não podia relaxar. Na última consulta em Houston, a balança marcou 247 quilos, indicando uma perda de 17 quilos no último mês. O Dr. Now ficou satisfeito, mas fez um alerta. É ótimo, está progredindo bastante, mas ainda está perdendo menos do que deveria a cada mês. Isso precisa melhorar. E lembre-se, está de novo no mesmo ambiente que fez você pesar 338 quilos. Foi aí que Mike percebeu que precisava conversar com todos e deixar claro quanto essa mudança era importante. Com a autoestima voltando aos poucos, Mike sentiu que era hora de dar um passo maior. Sempre quis ser mais independente e agora que estava conseguindo controlar melhor a alimentação e a rotina, decidiu buscar um emprego. Mas não qualquer um. Queria algo que pudesse fazer de casa, onde se sentisse confortável. Depois de algumas tentativas, conseguiu um trabalho remoto e montou um pequeno escritório no porão de casa. Era um novo começo. No 12º mês, o paciente já estava pesando cerca de 181 quilos. Comparado aos 337 quilos do início, era uma mudança gigantesca. Mas ele sabia que ainda faltava um pouco para chegar na meta de 136 quilos. Agora, cada quilo perdido representava mais uma vitória, mais uma prova de que ele estava no caminho certo. E pela primeira vez em muito tempo, ele não tinha mais dúvidas. Dessa vez, a mudança era para valer. Enfim, nas redes sociais, ele quase não posta fotos do corpo, o que deixa muita gente curiosa sobre como ele está agora. Mas, nas poucas imagens que aparecem, dá para ver que ele ainda está perdendo peso. Talvez não no ritmo ideal, mas ainda assim progredindo. Mas a maior vitória dele não foi só na balança. Mike conseguiu a guarda compartilhada dos filhos, algo que sempre foi seu maior sonho. No fim das contas, ele pode não ter chegado ao peso perfeito ou perdido tudo o que gostaria. Mas sua vida já é outra. O importante é que ele segue firme, tentando melhorar um pouco mais a cada dia. E, sinceramente, isso já é uma baita conquista. Mas e aí? O que você achou da história de Mike em Quilos Mortais? Será que podemos esperar uma continuação dele em Como Eles Estão Agora? O que você acha? Comente aqui embaixo. Se você gostou e quer ver mais histórias por aqui, deixe um eu quero. Se tiver muitos comentários, quem sabe não rola mais vídeos como esse. Então é isso, vou ficando por aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo.